Rosa tomou conta dos cinemas brasileiros e mundiais em julho de 2023 com a chegada de Barbie, adaptação da boneca mais famosa do planeta para os cinemas. E polêmicas, é claro, não faltaram em relação ao filme, desde a maneira como ele aborda o feminismo até a divisão, muitos homens criticando a produção e as mulheres e o público LGBTQIAPN+, defendendo o filme. E para falar sobre todas essas questões que cercam Barbie, eu recebo a professora Patrícia Rodrigues. Ela ministra aulas no curso de História da Universidade Federal do Amazonas, com a disciplina História e Historiografia das Mulheres. Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Fenômenos dos Cinemas de Manaus. E agora, estou aqui recebendo a professora Patrícia Silva, direto de Minas Gerais. Professora, como é que a senhora está? Tudo bem? Eu estou bem, estou tranquila, estou me preparando para retornar a Manaus, inclusive. Já está pronto. Já estou me organizando aqui. Professora, então, primeiro, para falar de Barbie, eu queria saber, a senhora assistiu ao filme no cinema? Foi em casa? Se foi no cinema, a senhora foi trajada, uniformizada de rosa, não foi? Como é que foi a sua experiência com Barbie? Então, eu fui assistir, sim, no cinema, né? Mas eu fui assistir por insistência do meu filho, né? Que havia ido no cinema com os colegas e tal. E quando ele chegou em casa, mãe, o filme é muito legal, você precisa ir assistir e tal, você vai gostar, pode ir que você vai gostar. Eu fui, não fui de rosa. Não fui de rosa, até porque eu não gosto muito de rosa, acho que não combina muito comigo, mas enfim. Mas aí eu fui e achei interessante, sim, o filme. Depois eu assisti ele novamente em casa, né? Para pensar um pouco sobre o filme, né? Sem dúvida, é um blockbuster, né? Tem algumas generalizações, né? Então, assim, embora eu ache que seja importante trazer a discussão, trazer, né, o tema, abordar de uma perspectiva diferente as mulheres, né, ou as bonecas, a gente não pode também perder de vista que é um produto, né? Um produto Sim. da indústria cultural e ele está lá para ser vendido e traz uma linguagem, uma discussão mercadológica, né? Então, você vê estereótipos, você vê uma discussão sobre feminismo bastante simplificada, né? Mas eu não acho que a gente deva jogar o bebê com a banheira fora, né? Eu acho que a gente tem, sim, que aproveitar algumas questões que são importantes, sim. É Professora, isso. então, até aproveitando um pouquinho do que a senhora falou, eu queria que a senhora falasse assim, como é que a senhora vê as discussões que o filme traz em relação ao feminismo, né? Porque a gente teve a corrente da primeira onda liberal ali dos 1840, né? Até chegar aos dias de hoje. Como é que a senhora vê esse diálogo entre esse feminismo, essa luta feminista mais tradicional para essa dos dias atuais? Como é que a senhora observa essa questão colocada em Barbie? Então, o feminismo, desde os primórdios, né, desde os primeiros momentos da primeira onda, digamos assim, do Aham. sufragismo, né, a gente vê né, a gente vai estudando e percebendo que era um feminismo extremamente branco, né, mulheres brancas de classe média lutando pelos seus direitos, até porque, olha, o direito ao trabalho, né, quem luta pelo direito, que mulher que lutava pelo direito ao trabalho? Mulheres de classe média que tinham como, né, estereótipo ou como dever feminino permanecer em casa. As mulheres das classes trabalhadoras, né, as mulheres pobres, sempre saíram de casa para trabalhar. Né? Então, elas poderiam até entrar nessa luta por mais dignidade, por melhores salários, né? Por reconhecimento, mas pelo direito ao trabalho é uma luta eminentemente de mulheres brancas da classe média. Né? E, atualmente, né, o feminismo ele está bastante alargado, né, bastante complexo, né? Tanto que a gente não diz o feminismo, a gente diz os feminismos, até, né, pelas diversidades das demandas, né? E sempre tiveram demandas diversificadas. Só que as que pautaram, né, a grande discussão
caíram nessa perspectiva das ondas, né? Eu até, sempre quando eu vou falar sobre as ondas do feminismo, dos feminismos, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque, como eu falei, né? Quando as mulheres estavam lutando, as mulheres brancas estavam lutando por trabalho, né? Por inserção no trabalho, tinham mulheres lutando para ser reconhecidas, como, por exemplo, as mulheres negras, para ser reconhecida como gente, como ser humano, né? Então, e o que ficou, né, quando a gente fala em onda? A luta pelo, né, o sufragismo, a luta pelo trabalho, a luta pela educação, né? Então, acho que a gente precisa ampliar esse olhar. E acho que o filme não ajuda nisso. Acho que ele traz bastante estereótipos e fica muito naquela coisa do feminismo branco mesmo, né? Então, acho que nesse ponto, acho que ele não aprofunda, acho complicado, mas eu vejo assim, e vejo, né, na atualidade, o feminismo com uma pluralidade, né, os feminismos com uma pluralidade de demandas, né? Então, assim, com a questão da inserção da tecnologia, né, Uhum. da comunicação, da globalização tecnológica, né? A gente vê que as demandas de diversos países, diversas mulheres, né? Diversas questões têm sido colocado em pauta. Então, hoje não dá para a gente dizer assim, o que é que o feminismo defende, né, como uma grande Uhum. pauta. A grande pauta hoje é o direito, que sempre foi, na verdade, né? O direito de todos terem os mesmos direitos, de serem considerados iguais, de terem as mesmas questões aí colocadas. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Eu queria saber da senhora, a senhora tocou em alguns pontos sobre a questão de estereótipo, que a senhora acha que o filme tem suas falhas. A senhora recorda de algum que mais incomodou, que a senhora falou, isso aqui não tá legal? Então, eu acho que, por exemplo, a questão do rosa, né? A mulher ela pode ser o que quiser, mas a bonita, né? Ela continua sendo a loirinha, continua sendo a magrinha, né? A magérrima, inalcançável, a magreza é inalcançável, né? O rosa. Então, acaba perpetuando, né? Embora traga as discussões, coloque em pauta as discussões que é importante, ok? Mas, né, quando a gente vê as meninas indo para o cinema de rosa, pintando o cabelo de amarelo, né, elas continuam, então, com aquele ideal, ele não é rompido, né? Uhum. Acho que nesse sentido. Entendi. E aí eu queria falar justamente, aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque o mote do filme, né, assim, quando as coisas começam a acontecer a partir do momento que é terminada a apresentação daquele universo, é quando a Barbie padrão, né, que é a Barbie perfeita, que é a Margot Robbie, por algum milímetro ali, alguma coisa dentro daquele padrão, ela sai, e aí desencaixa e vai para o mundo dito real. E aí você está abordando também essa questão da cor de do rosa, né? Que as pessoas iam também padronizadas para o cinema, aí tinha todos os produtos padronizados, aí que quase não sai. A pergunta é a seguinte: a senhora observa um choque aí entre o discurso que o filme tenta colocar, né, que ele chega um momento ali, não, da diversidade e tudo mais, mas que tem atrás esse padrão do consumo, que acaba sendo até iminente, né, porque o filme vem originado de uma boneca que é um produto que é distribuído em larga escala e que ao longo de muito tempo foi feito de uma maneira só, né? Como é que a senhora observa isso? É um contrassenso entre o discurso e a prática? Eu não diria um contrassenso, mas eu acho que é uma estratégia, né, de você, o mercado avançando para a diversidade de públicos, né? Então você tem o mercado produzindo, né? Se a gente for pensar lá nos anos 90, a gente vê uma ampliação do mercado para produtos da pele negra, para produtos de cabelo negro. Depois a gente tem, né, o Pink Money, a questão, né, voltada para os LGBTQIA+, né? Nem sei se a sigla é só essa mesmo, porque eu já me perdi aí, né? Eu acho que é LGBTQI APN+. Eu APN+, decorei. desculpa aí, mas Exatamente. né?
Enfim, e a questão também das mulheres, né? A questão dos feminismos e das demandas das mulheres. Então, assim, acho que não é um contrassenso, embora aparentemente, né, seja. E é por isso que eu digo que o discurso do filme, o feminismo discutido no filme, ele é bem simplificado, digamos assim, né? Ele é nesse sentido aí que eu vejo essa perspectiva, né? Então, tudo bem, a gente pode comprar, né? A gente pode ir vestido de rosa. O que eu acho problemático é a gente não ter a consciência clara, a clareza, né? Do que significa todo esse movimento, todo esse processo, né? Hi, Barbie! Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie! Entendi. Não, faz sentido. E aí eu queria saber, assim, a senhora observa a senhora lembra de algum filme, assim, que a senhora gostou da abordagem feminista, que traz algo mais atual, mais complexo, e que talvez tenha sido para as massas, né? Ou a senhora não recorda-se de algum imediatamente? Olha, eu fiquei pensando, né, em Pobres Criaturas, que é, Pode ser a Emma né, que é Stone, né? do mesmo, exatamente. Eu acho que ele, né, me impactou bastante, assim, o Pobres Criaturas. Foi o Pobres Criaturas, que é do Yorgo Lanthimos, com a Emma Stone, até rendeu o segundo Oscar dela no passado. Enfim, de fato, tem essa... Ele quebra muitos paradigmas, né? Ele é um filme mais que busca romper um pouco mais do que até Barbie mesmo, como a senhora falou. Exato. Professora, mas assim, um filme como Barbie, que foi o mais visto do ano passado, né, bilheteria de bilhões, houve também muita resistência masculina, né, muita gente não querendo ver, nas redes sociais um grande embate, né, os homens tentando deixar o filme de lado, as mulheres e os LGBTs também apoiando o filme. Como é que a senhora nota, assim, o filme pode ser um primeiro passo, mesmo com todos esses problemas, a senhora acredita que o filme pode ser um primeiro passo para influenciar mais gente nesses movimentos feministas, né, dos feminismos que a senhora colocou, ou não, é apenas essas ondas passageiras que acontecem e depois as coisas voltam ao normal? Como é que a senhora observa isso? Então, eu acho que é complicado, assim, né? Primeiro, né? Vamos pegar aí o movimento, né? Dos homens não querendo ir, de muitas mulheres, né? Conservadoras também. A gente tem que pensar no momento que a gente está vivendo. A gente vive um momento em que o conservadorismo tem avançado, né? Então, assim, muitas conquistas, muitas coisas que são até banais, né? Elas têm sido questionadas, têm sido, né, colocadas como grandes vilãs da civilização, da sociedade. Então, a gente tem que ver também qual é o contexto social, político, econômico que a gente está falando, né? Então, assim, qualquer coisa que tire o mínimo conforto desses homens, né? Com a masculinidade fragilizada, né? Como o filme trata, né? Porque o filme ele mostra o Ken como um cara com uma masculinidade extremamente fragilizada, né? Ele vive para ser admirado, né? E a gente sabe que na sociedade, numa sociedade patriarcal como a nossa, né? Profundamente marcada, né? Pela presença do homem como aquele que deve ser, né? Que é o ser humano é o homem, os outros são os outros, as mulheres são o outro da humanidade, né? Como dizia Simone de Beauvoir, mulher torna-se mulher e para ela se manter mulher, ela tem que continuar fazendo seus padrões, continuar se enquadrando nos padrões de feminilidade dessa sociedade, né? O homem não, o homem já existe por si só. Né? Então, um filme, quando ele questiona, né, a importância do homem, é claro que esses homens, que eu costumo dizer assim, que as mulheres avançaram muito, né? Porque elas sentem na pele, na sua diversidade, na sua pluralidade, elas sentem na pele cotidianamente todos esses processos, né? De autoritarismo, né? De repressão. Então, nós acabamos avançando muito nessa discussão, né? Avançamos muito nas questões, conquistamos muitas coisas, né? Ainda estamos longe do ideal, ainda estamos longe de uma igualdade? Estamos, mas é inegável que a gente,
né, que os movimentos de mulheres e os movimentos feministas, eles têm avançado e têm ganhado. Os homens não, os homens simplesmente se aquietaram para ele, tá bom, né? Ah, não, enquanto não mexe com eles, tá tudo certo, né? No status, né? Tá tudo certo. Então, é normal, né, entre aspas aí, que quando você questione minimamente, eles vão, né, não vai tirar meu conforto não, peraí, né? Então as mulheres continuam lutando sozinhas por uma emancipação da humanidade como um todo, como iguais, né? Então isso é importante a gente dizer também, né, que o feminismo ele não se trata de subjugar o homem, né? No início da Barbie, lá os homens é como se fosse assim uma sociedade matriarcal, né? E aí né, os homens ali não prestam para nada, não servem para nada, né? Então isso não se trata de feminismo. O feminismo não é isso, né? O feminismo quer igualdade de oportunidades para todos, todas, todes, seja lá, né, o que a gente define aí que a nossa sociedade ela tenha igualdade de oportunidades. É disso que se trata o feminismo, né? Então, eu acho que lá no início, né, me incomodou um pouco, você me perguntou na outra pergunta o que te incomodou, acho que me incomodou um pouquinho isso, assim, né, de ver aqueles homens ali inúteis, sem fazer nada, vivendo em função das mulheres, porque não é isso que as mulheres querem, né? Eu acho que não é por aí. Lembrando que tem podcast no Spotify e Deezer em que um fã de Barbie fala sobre o filme e também tem o Reels lá no Instagram, onde eu mostro como a mídia amazonense tratou a estreia de Barbie. Aliás, esse episódio lá no Instagram eu recomendo, tá bem engraçado. Tem uma situação lá, tem uma chamada de uma matéria muito boa, vocês vão ver, não percam, tá muito legal. No próximo episódio, o último e derradeiro dessa websérie, tem Amazonas, o maior rio do mundo, filme do Silvino Santos que foi redescoberto após 100 anos de desaparecimento lá na República Tcheca e teve uma sessão histórica no Teatro Amazonas. Mas essa história, calma, eu conto no próximo episódio. A gente se encontra, até lá, tchau!